Neste vídeo, vamos explorar 7 milagres da Bíblia e analisar o que a ciência moderna tem a dizer sobre eles. Algumas respostas podem surpreender você. Durante milhares de anos, histórias descritas na Bíblia foram vistas como mistérios da fé, acontecimentos que desafiam qualquer explicação humana. Mas e se parte desses eventos tivesse hoje interpretações possíveis dentro da ciência? 1. Abertura do Mar Vermelho. Um dos episódios mais marcantes da Bíblia é a travessia do Mar Vermelho. Segundo o relato, Moisés conduz o povo de Israel na fuga do Egito e diante de uma situação sem saída. O mar se abre de forma extraordinária, permitindo a passagem do povo em terra seca. Do ponto de vista da fé, esse é um milagre direto, mas alguns estudos e hipóteses científicas tentam entender se fenômenos naturais extremos poderiam ter contribuído para algo semelhante. Pesquisadores sugerem que ventos extremamente fortes e persistentes poderiam, em certas condições, empurrar as águas de regiões rasas, revelando o fundo do mar temporariamente. Esse tipo de evento, embora raro, já foi observado em escala menor em outros lugares do mundo. Outra hipótese considera movimentos sísmicos e mudanças bruscas no nível da água, que poderiam criar uma passagem momentânea em áreas específicas. Ainda assim, nenhuma explicação consegue reproduzir perfeitamente o evento descrito. 2. Pragas do Egito. Após a abertura do Mar Vermelho, um dos eventos mais impressionantes da Bíblia são as pragas enviadas sobre o Egito. Segundo o relato, uma série de fenômenos atingiu o país, afetando a água, o clima, os animais e a saúde da população, até levar à libertação do povo hebreu. A Bíblia descreve transformações intensas no Rio Nilo, infestação de insetos, doenças em rebanhos e eventos climáticos extremos. Para muitos, trata-se de intervenção direta e sobrenatural. Algumas teorias científicas tentam interpretar esses acontecimentos como uma sequência de desastres naturais em cadeia. Pesquisadores sugerem que mudanças ambientais no Rio Nilo poderiam ter iniciado um efeito dominó, proliferação de algas tóxicas, morte de peixes, aumento de insetos e doenças em animais. Em seguida, eventos climáticos extremos, como tempestades de granizo e escuridão prolongada, poderiam ter sido causados por erupções vulcânicas ou alterações atmosféricas. Ainda assim, o que chama atenção é a sequência e a intensidade desses eventos ocorrendo de forma organizada, como se seguissem um padrão específico. 3. Sodoma e Gomorra. Entre os relatos mais impactantes do Antigo Testamento está a destruição das cidades de Sodoma e Gomorra. Segundo o texto bíblico, essas cidades foram completamente devastadas após um período de grande corrupção e violência, desaparecendo em meio a um evento de destruição repentina e extrema. A narrativa descreve fogo e enxofre caindo sobre a região, transformando tudo em ruínas. Para a tradição religiosa, trata-se de um julgamento direto e sobrenatural. Mas a ciência moderna já tentou entender se algum evento natural poderia explicar um colapso tão repentino e destrutivo. Algumas hipóteses sugerem que a região do Mar Morto, onde as cidades poderiam estar localizadas, possui forte atividade sísmica e presença de gases inflamáveis no subsolo. Um terremoto, combinado com a liberação desses gases, poderia ter provocado explosões e incêndios de grande escala. Outra teoria aponta para a possibilidade de um evento cósmico, como a explosão de um meteorito na atmosfera, gerando uma onda de calor extrema capaz de destruir uma cidade inteira em segundos. 4. O maná no deserto. Depois da fuga do Egito, a Bíblia relata que o povo de Israel caminhou por um longo período no deserto, onde não havia fontes de alimentos suficientes para sustentar uma multidão. Nesse contexto, surge o relato do maná, uma substância que aparecia diariamente no chão e alimentava o povo durante toda a jornada. Segundo o texto bíblico, esse alimento surgia de forma regular, semelhante a pequenos flocos ou grãos, sendo recolhido todas as manhãs antes de derreter com o calor do sol. Para a tradição religiosa, trata-se de uma provisão direta e milagrosa, mas algumas interpretações científicas tentam encontrar explicações naturais para esse fenômeno. Uma das hipóteses sugere que poderia se tratar de secreções de insetos ou plantas da região do deserto, que ao solidificarem durante a noite, poderiam ser coletadas como alimento. Outra possibilidade considera fenômenos naturais raros, como depósitos de substâncias açucaradas vindas de plantas ou líquens,
que se formam em condições específicas de clima extremo. 5. A coluna de fogo e nuvem. Durante a jornada pelo deserto, a Bíblia relata um fenômeno constante que guiava o povo de Israel. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Esse elemento não apenas orientava o caminho, mas também simbolizava proteção e presença divina ao longo da travessia. Segundo a narrativa, a nuvem servia como direção sob o sol escaldante do deserto, enquanto o fogo iluminava o caminho durante a noite, permitindo que o povo seguisse viagem em segurança. Esse fenômeno permanecia visível por longos períodos, acompanhando todo o percurso. Do ponto de vista científico, alguns estudiosos tentam interpretar essa descrição como possíveis fenômenos naturais do deserto. Uma coluna de nuvem poderia estar relacionada a tempestades de areia ou formações atmosféricas incomuns, enquanto o fogo noturno poderia ser reflexo de luz em condições específicas, como descargas elétricas ou incêndios naturais à distância. Outra hipótese considera sinais visuais de orientação usados por povos antigos, interpretados posteriormente como manifestações sobrenaturais. 6. O dilúvio de Noé. Entre os relatos mais conhecidos da Bíblia está o dilúvio de Noé. Segundo a narrativa, a terra foi tomada por uma grande inundação que cobriu montanhas e destruiu praticamente toda a vida terrestre, restando apenas Noé, sua família e os animais que foram preservados na arca. A história descreve chuvas intensas e contínuas por longos períodos, acompanhadas pelo aumento das águas de forma global. Para a tradição bíblica, esse evento representa tanto o julgamento quanto o recomeço da humanidade. Do ponto de vista científico, existem diferentes hipóteses que tentam explicar a origem de mitos de grandes inundações presentes em várias culturas antigas. Uma delas sugere que eventos de enchentes regionais extremamente severas poderiam ter sido interpretados como um dilúvio global. Outra teoria considera mudanças climáticas bruscas no período pós-era glacial, com derretimento de grandes massas de gelo elevando rapidamente o nível dos oceanos e causando inundações catastróficas em várias regiões habitadas. 7. O sol parado no céu. Um dos relatos mais intrigantes do Antigo Testamento é o momento em que o sol teria parado no céu durante uma batalha. Liderada por Josué, segundo a narrativa, o dia foi prolongado de forma extraordinária para que o povo tivesse tempo suficiente para vencer seus inimigos antes do anoitecer. O texto descreve um fenômeno em que o movimento do Sol e da Lua parece ter sido interrompido ou prolongado, algo que desafia completamente a percepção natural do tempo como conhecemos hoje. Do ponto de vista científico, existem algumas hipóteses que tentam reinterpretar esse evento. Uma delas sugere que pode ter ocorrido uma descrição simbólica de uma vitória decisiva, em que o tempo foi percebido como parado devido à intensidade da batalha. Outra hipótese mais especulativa considera possíveis eventos astronômicos raros, como alterações na percepção visual causadas por fenômenos atmosféricos extremos, que poderiam dar a sensação de prolongamento do dia. Ao longo da história, vimos relatos impressionantes que atravessam milhares de anos e continuam despertando perguntas até hoje. Do Mar Vermelho ao Sol parado no céu, cada um desses eventos pode ser interpretado de formas diferentes, seja pela fé ou por tentativas de explicação científica. O mais curioso é que, mesmo com o avanço da ciência, muitos desses acontecimentos ainda permanecem sem uma resposta definitiva. Talvez algumas histórias não estejam aqui para serem totalmente explicadas, mas para nos fazer refletir. E agora eu quero saber de você, qual desses milagres mais te impressionou? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal Explicador da Bíblia e ative o sininho, porque ainda temos muitos mistérios para explorar juntos.